Um dos assuntos mais polêmicos é se o policial militar pode ou não perder a sua aposentadoria pelas ações que correm no Tribunal de Justiça Militar. Tá, o tribunal tem hoje, no meu modo de ver, extrapolado, já vou fazer o disclaimer, se você é do Tribunal de Justiça Militar e quiser falar aqui, pode vir aqui sem problema nenhum. Mas eu acho que está extrapolando. E por isso, para que eu não errasse sobre a perda ou não da aposentadoria do policial, eu trouxe o Dr. Caio de Brosses, um dos advogados mais proeminentes que defendem os nossos policiais. A gente vai falar sobre isso, sobre alguns abusos do ponto de vista jurídico. Mas tudo isso depois da vinheta. Dr. Caio, obrigado mais uma vez. Só te coloco em fria, cara. Não, mas a gente está aqui para defender os nossos colegas policiais, profissionais de segurança. Eles têm que saber dos seus direitos. Aqui em São Paulo, especificamente aqui em São Paulo, a gente tem visto muitos policiais, tanto praças quanto oficiais, e os oficiais se destacam porque a mídia vem cobrindo com maior holofote a perda de aposentadoria. Quando o policial militar vai perder sua aposentadoria, ele tem que se preocupar em todos os momentos? Como é que funciona isso? Então, vamos falar o que o tribunal faz, depois a gente dá a nossa visão. Tá? Hoje, qual é a ideia do TJM? Ilícito cometido na reserva não perde o vencimento. Se ele responder um processo e perder posto e patente, ele perde o posto e patente e continua recebendo os vencimentos. Espera aí. Na reserva, o veterano. Veterano. Então eu quero já vou colocando as perguntas suas aí. Eu sou veterano e para a polícia, eu falo que eu sou policial, mas eu sou veterano. E cometo um abuso, não importa. E aí, é possível, nesse caso, se identificando como policial veterano, ele perder a aposentadoria? Pode, mesmo que ele não se identifique. Vamos pensar num caso aí, eu vou trazer um caso real que aconteceu, um oficial da reserva, né, já aposentado há muito tempo, foi pego trazendo contrabando. Contrabando? Contrabando. Pasta base. Trazendo não. Produto ilegal pela fronteira, arma. Não, contrabando. Contrabando. Trazendo. Tá, mas ele já estava na reserva. Tá. Foi pego na reserva. Policial. Perdeu o posto de patente, continuou com os vencimentos. Foi preso, aquela coisa. Foi preso, vai presídio militar, responde o processo. Não diminui o salário? Pelo crime, não diminui o salário, porque ele tem padrão PM, né? Então também o pessoal fala, mas ele perde o posto de patente, o salário dele nunca mais aumenta. Não, ele tem que receber, ele não tem mais o posto e a patente. Mas como é que a SPPREV paga ele? Paga pelo salário de coronel. Do mesmo jeito que uma esposa de coronel não é coronel, mas ela recebe o salário de coronel quando ela é pensionista. E se um coronel tem aumento, ela tem aumento. Então ele tem uma pensão militar. Porque a aposentadoria é direito adquirido no momento que você se aposenta. Então, não existe na legislação brasileira desaposentação. Existia até uma tese do direito previdenciário que desaposentava para aposentar num valor maior, e como que o Supremo derrubou isso? Aposentadoria é direito adquirido, não tem desaposentação, aposentou, está aposentado, acabou. Então, o que aconteceu depois da sua aposentadoria não tem nada a ver com a sua aposentadoria. Ok. Agora, onde o TJM entra aí? Ele pega fato ocorrido na ativa. Enquanto está sendo julgado, processado, ele vai para a reserva. Ou reforma, ele aposenta. Quando sai a condenação, ele perde o posto de patente, mas ele já está reformado, já está aposentado. O que a lei determina? A aposentadoria dele permanece. A aposentadoria dele deveria permanecer. Adquiriu o direito. Adquiriu o direito. Ele cometeu o crime faltando 6 meses para aposentadoria, o processo demorou mais que 6 meses. É problema do Estado. Problema do Estado. O problema do acusado não é o problema do Estado. O Estado, cada um faz o seu papel. Ele adquiriu aquele direito. Aquele direito é dele. O que o TJM fez? Caça a aposentadoria. O fato foi na ativa. E parece que é só em São Paulo, hein? São Paulo e até para delegado. O caso Paradigma começou no TJ São Paulo, com um delegado de polícia, que também cometeu o fato na ativa, se aposentou e caçaram a aposentadoria Perito, dele. acho que tem também. Não, o TJ também segue essa linha. Nesse caso do delegado, que é o caso Paradigma, foi para a plenária, lá para a sessão, e teve votos contrários, mas prevaleceu a ideia de caçar. Só que chega em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, retoma a aposentadoria. Por quê? Porque não existe essa punição. Perder a aposentadoria, punição penal, ela tem que estar expressa na lei.
Penal. Penal. Existe a cassação de aposentadoria, acho que no... Não, mas ela está sendo aplicada aonde? Ela está sendo aplicada no juízo penal. Ela está sendo aplicada no juízo penal. Na lei penal existe? Não. A lei penal não tem isso como pena. Tem, em alguns crimes, perda do cargo ou função pública. Inexigibilidade, mas o cara está aposentado, perde o cargo, perde a função, não perde a aposentadoria. Então, está aposentado, a punição veio depois. O TJ, para os delegados, para os peritos, para os nossos colegas aí das instituições de segurança civis, cassou. No TJM, cassou, vai caçar, está mantendo, perde em Brasília, mas faz aqui. Não é? Essa é a questão do judiciário. Numa visão jurídica... Ilegal. Tanto que o Supremo reverte. Há casos já de reversão. Só que o judiciário ele tem uma independência de que o judiciário estadual cassou, o Supremo reverteu, nada a cobrar do estadual. Simplesmente a visão do juiz foi aquela, a visão do desembargador foi aquela, e a visão do Supremo é diferente, então ele não vai responder porque ele teve uma visão jurídica que eu acho correto. Mas a questão é, se o Supremo já está revertendo, tinha que parar de caçar aqui. Não, vamos seguir caçando, se quiser que brigue no Supremo. Vamos seguir caçando, briga lá em cima. Então, né, é aquela punição ilegal do Estado, aquela função de querer, né, ser mais realista que o rei, de querer impor a força. Se o Supremo decidiu que não existe a punição de perda de aposentadoria, não tem isso como punição penal, então não tem como punição penal, direito adquirido, respeite-se o direito adquirido. Ele cometeu o crime, pune pelo crime, mas não tira a aposentadoria dele. São fatos isolados e separados. Mas você já entrevistou policiais aqui que perderam a aposentadoria. Doutor Caio, eu sei que o senhor foi policial militar aí por 30 anos, está advogando e defendendo os nossos policiais. Cara, mas será que você pode contar os bastidores? Eu quero saber um pouquinho de bastidor, o nosso público quer saber um pouquinho do bizu advogado. Uma coisa é o Estado ser duro contra os nossos policiais aqui em São Paulo. Acho que é o Estado que mais bate em policial. Eu acho, só acho, né? Cara, eu sei que os advogados conversam com os juízes, com os desembargadores, aquela conversa no café, não tem nada de errado conversar, né? Você conversa com o promotor, conversa com o juiz. Não, você não pode ser amigo íntimo, frequentar a casa dele. Agora, você tem um contato profissional. Bate-papo ali, né? Os advogados, os promotores, você sente que isso é uma vontade do julgador ou ele está fazendo um papel porque a mídia... Olha só, a grande e velha mídia gosta de falar o coronel tal tem que perder a aposentadoria. Ele já coloca na mídia, o soldado, o sargento tem que perder. Até quanto o poder judiciário é ou não influenciado pelas grandes e velhas mídias que gostam de bater nas polícias? Olha, infelizmente a gente vive num país onde a criminalidade é muito alta. Os nossos policiais civis, militares, municipais, federais, são bravos lutadores aí para combater uma criminalidade que cresce, não é, que está destruindo a nossa sociedade. Hoje, qual é o grande problema de qualquer pessoa no Brasil inteiro? É ter segurança. Ninguém vive em paz, ninguém sai à rua tranquilo, não é? Não por falta de empenho e esforço de todos os policiais civis, militares, estaduais, federais, municipais, aí todo mundo brigando aí no dia a dia. E o judiciário também quer resolver esse problema. Nós temos problemas estruturais muito ruins. A legislação penal geral para o criminoso, ela facilita, não é? O cumprimento de pena. Você tem diversas questões de investigação e de punição que acabam sendo boas para a criminalidade. Com isso a criminalidade sobe e quem está sempre sendo batido aí na mídia? As polícias e o judiciário. A polícia trabalha mal, a polícia não prende, a polícia não investiga, o judiciário solta. Aí o que a gente, a impressão nossa de advogado, né? Quando tem um caso em específico, aí naquele caso tem uma rigidez tão grande que não é para querer dar uma resposta para a sociedade, tá vendo? O judiciário não solta, o judiciário... E aí, para aquele caso, vai além da lei. Que é o delegado, que é o policial militar, é isso? Exatamente. Então você pega, né, e vamos querer aplicar a lei além do que ela permite, por exemplo, tirar a aposentadoria, porque esse caso que a gente comentou, o oficial tá trazendo contrabando, né, crime, um crime grave, né, internacional, transfronteiriço, pune pelo crime, mas não precisa ir além. Não precisa dar essa resposta para a sociedade fazendo o que a lei não permite, que é caçar aposentadoria. Então, teve um caso emblemático, até eu fiz um vídeo aqui, de um coronel, eu não me lembro o nome, e se lembrasse não falaria, não vou falar porque eu não me lembro o nome mesmo, que ele tinha uma carvoaria
tá na mídia, né? E ele tinha, quando era, sei lá, oficial, depois coronel, se aposentou, e aí ele foi condenado, trabalho, ele tinha lá as pessoas, crianças, não importa, análogo de escravo, crianças trabalhando, não importa isso. E aí ele perdeu a sua aposentadoria. Nesse caso, ele começou a carvoaria no interior do estado, eu nem lembro a cidade, cara, vai estar aí no episódio, é só procurar. Ele começou lá, vamos supor que ele começou, não é, eu estou hipotetizando como capitão. Capitão foi, major, tenente coronel, coronel, se aposentou. Mesmo ele começando lá, se aposentou. Não, tá errado. Puniu ele lá, quando ele era capitão? Puniu ele quando era major? E veja, eu sou advogado, e aí também começa, advogado defende criminoso. Não, advogado defende acusado. Policial, advogado policial, defende o direito, cara. E o advogado defende o direito do acusado. O Estado deve punir, mas essa missão é do Estado. E ele deve punir quem ele provar ser culpado nos limites da lei. A obrigação do advogado é essa. Pode até punir o meu cliente, se ele realmente for provado culpado e dentro dos limites da lei. Agora, o que o Estado não pode? É ir além. Pega o caso desse coronel. Não estou justificando se trabalho infantil é certo. Ninguém está falando isso. Que a gente tá falando. Ninguém está falando que ele não tem que ser punido. A gente está falando da aposentadoria, cara. Ele começou o trabalho lá, a carvoaria, era do pai dele, vamos dizer. Ele é o neto do fundador. Vamos punir o avô dele que morreu? Não. Pegou hoje, puniu hoje. Hoje ele já está aposentado? Já. Nesse crime de trabalho análogo de escravo, está lá previsto na pena, está lá pena, reclusão de 15 anos. Não tem no Código Penal Militar isso aí. Não tem, é uma legislação penal excedente, mas vamos pegar a pena do crime, tem lá. Reclusão, multa, tem perda de aposentadoria? Não. Então não tem a punição ilegal. Então aplica a punição que está na lei. Provou que ele é culpado, ele teve a oportunidade de se defender, ampla defesa, contraditório, foram dadas todas as garantias constitucionais, ele não conseguiu provar sua inocência. O Estado provou sua culpa, pune, mas pune dentro da lei. A lei fala de perda de aposentadoria? Não. Aposentadoria é direito. Não é? E é aí que tá, né? O Estado usa isso. Aposentadoria é direito quando? Quando você aposenta. Então, se punir na véspera da aposentadoria, ele não tem. Pode punir, perde. Expectativa é de direito. Expectativa de direito. Por que muda a regra previdenciária e muda para quem está trabalhando? Porque é expectativa. Agora, a gente fala que a partir do dia que aposentou, é direito adquirido. Ele aposentou, direito adquirido. Ato jurídico perfeito, tudo que a Constituição protege. Aí, 2, 3, 5, 10, 15 anos depois, ele é punido por um crime. Começou lá atrás. O crime é imprescritível, inafiançável. O crime é imprescritível. Permanente. Ok, aposentadoria não tem nada a ver, não está prevista na lei. O crime é permanente. Significa que eu puno ele hoje desde aquela época. Não significa que a punição se dá em 1991. A punição se dá hoje. Hoje ele é aposentado? É. Então, os efeitos todos daquele trabalho... mas se ele tivesse sido punido lá atrás, ele não teria se aposentado. Sim, né? Parabéns. Quem mandou o Estado não punir ele antes? O Estado que pegou agora devia ter pegado antes. Se algum policial no Brasil tiver só aposentadoria cassada, reduzida, não importa. Posso pedir para... Pode ligar, é ilegal e vários policiais já conseguiram reverter essa punição ilegal no Supremo Tribunal Federal. É uma luta inglória, árdua, demorada, nada é garantido, mas é uma grande possibilidade porque essa punição é ilegal. Cara, eu vou deixar o contato aí do Dr. Caio, porque eu trouxe aqui justamente porque os assuntos são sensíveis e eu tenho que trazer pessoas que conhecem o direito dos nossos policiais, e o Dr. Caio está aí. Quer que ele volte? Coloca nos comentários a sua pergunta, tendo perguntas, qualquer assunto policial, civil, militar, federal, municipal, coloca nos comentários, eu pego essas perguntas e eu chamo para o próximo episódio. A gente se vê.